Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E aqui Paulo fala de uma forma extremamente furiosa com os coríntios, porque ele gostava das coisas muito certas, as coisas tinham que ser bem certas, tinha que praticar bem o evangelho. E quando as pessoas adentravam para o cristianismo, era colocado para eles a necessidade de uma grande transformação íntima, de uma grande reformulação de conceitos. E aí, ele começa a dar um aperto neles, para que eles se interagem, e se a pessoa está dentro da igreja e não quer se converter, que seja expulso. Como disse, estáis inchados e nem mesmo entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, essa pessoa que cometeu uma transgressão grave, na visão de Paulo, deveria ser tirada dali. Não poderia estar junto do grupo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No livro Nosso Lar tem uma frase que diz que não se deve enfurecer espíritos justos. E a gente sempre fala dos cuidados que as pessoas têm que ter ao relacionar com os médiuns. Paulo era um grande médium do próprio Jesus e de Estevão. Portanto, ele profetizava. Coitado dessa pobre criatura que cometeu esse ato infeliz, e o rigor que Paulo entrega para ele e determina para ele. Porque o que Paulo fez foi uma determinação. Lembra lá que em Atos, quando Paulo vai chamar a atenção de uma pessoa que estava tomando algumas atitudes, fazendo sortilégios, tentando profetizar para se dar bem, aí quando Paulo dá uma puxão de orelha nele, ele fala assim: peça a Deus, Paulo, para que isso que você falou não venha sobre mim. E agora este aqui não teve nem chance de pedir perdão, nem chance de se defender. Paulo já faz a determinação para que essa pessoa pague centil por centil do mal que fez. E ele pede que a carne seja destruída para que o espírito tente se salvar na hora do juízo. Nós temos que ter muito cuidado na nossa forma de agir, nas ações que nós tomamos, nas atitudes que a gente tome frente ao outro, porque tem consequências depois. Então, procurar agir dentro dos padrões das leis divinas é fundamental para todos nós. E todos nós temos que saber nos policiar, nos vigiar, para também conseguirmos nos construir intimamente e sermos realmente melhores. Não é à toa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O cuidado que tem que se ter com os peixes podres estraga toda a peixada. Não é isso? Então, por isso Paulo fala que um fermento ruim ali no meio do grupo poderia colocar todos a perderem. Então, ele completa: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. E aí, ele lembra que devemos ter muito cuidado com o fermento. Se o fermento estiver estragado, a massa não ficará boa, ficará estragada. Então, tire o fermento velho, jogue fora o fermento velho. E para que, ainda estando sem fermento, forme uma boa massa com fermento novo, com fermento bom. Olha que interessante. Então, antes de você colocar o fermento na massa, certifique se ele está bom. E aí, certificando se o fermento está bom ou não, você vai ter o cuidado de
jogar o fermento velho fora, ter um fermento novo, em boa qualidade, para fazer uma boa massa, porque essa massa vai nos alimentar a alma. E ele lembra que Cristo foi sacrificado por nós, para que nós, ao passarmos a segui-lo, tenhamos firmeza de caráter, firmeza de proposição, para caminharmos com segurança para Cristo. Não adianta dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas as suas ações são tal qual o rapaz ali, cometendo atrocidades. E quantos acham que só por ele frequentar esta ou aquele templo religioso, e tem muito espírita que pensa assim, estará salvo das suas iniquidades? Pelo contrário, se você está frequentando este ou aquele templo religioso, ouvindo os ensinamentos de Deus e não praticando, você está se complicando. Eu tenho um amigo no interior, que ele é uma pessoa muito simples, ele estudou praticamente só até a 4ª série primária, e aí ele vai frequentar o culto da igreja dele, e ele presta muita atenção no que foi falado. E aí ele chegou em casa, a esposa teve uma discussão com ele, falou assim: você tem bem mais estudo do que eu. Você ouviu o que o pastor falou? Então você não pode tomar essas atitudes. Eu acho tão bonitinho ele falando, que é uma pessoa muito simples, e ele fala aquilo do fundo do coração. Ele fala aquilo com sentimento de quem aprendeu a fazer. Aí eu sempre comento às vezes com a minha esposa, uma pessoa tão simples, e a gente conversar com ele, a gente se sente abastecido de uma energia que a gente precisa para enfrentar as adversidades. Então, nós convivemos com um universo de pessoas muito grande, temos a oportunidade de estar estudando várias situações diferentes, mas aquela pessoa simples, ele se abastece com as palavras do Senhor e procura praticar, procura vivenciar. E isso é muito importante. Ou seja, ele está se limpando do fermento velho e colocando o fermento divino para fermentar a sua alma, expandir a sua energia de luz, de esperança e de fraternidade. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E o pão asmos é um pão sem fermento. É um pão que você tem que prepará-lo com paciência, com tempo, para que ele se torne nutritivo. E como reproduz? E como esse fermento cria condições de alimentar muitas pessoas de uma forma pura e natural. Faz necessário aprendermos a trabalhar esse sentimento, aprendermos a fazer da melhor forma possível esse pão do Cristo, esse pão que sublima a nossa alma. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Tomem cuidado. Aqueles que se deixam levar pela leviandade complicam a vida de muita gente. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Conviva com todos eles que estão fora da igreja. Conviva com todos aqueles que, mesmo tendo seus defeitos reprováveis, mas eles não conhecem a Deus. E tente levar a eles uma palavra de esperança, uma palavra de amor, que os esclareça para convertê-los ao bem. Mas agora escrevi que não vos associeis com quê? Com aquele que, dizendo irmão, for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Se alguém está dentro do templo e está cometendo qualquer um desses erros, qualquer uma dessas ações, deve ser retirado. Ou excluído da convivência daqueles que procuram manter uma vida santa e reta. Mas não é baseado em notícias falsas que nós vamos fazer nossos julgamentos, com as nossas devidas observações, com as nossas devidas ações. Por que tenho eu em julgar também os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse ímpio. Então, essa pessoa que estava cometendo ações e atitudes
incompatíveis com os ensinamentos cristãos, ele deveria ser retirado do grupo, deveria ser afastado do grupo. E todos deveriam então procurar trazer para dentro de si, trazer para o seu caminho, aqueles que estão elaborando as forças do bem, aqueles que estão trabalhando para que as forças do bem possam se estabelecer em si. E ali ele determina que aquela pessoa que estava transgredindo as regras de boa convivência dentro do padrão cristão deveria ser retirado do grupo, não poderia ser mais admitido dentro daquela igreja. Mas ele deixou claro: quem julga que estão fora é Deus, e compete-nos convertê-los, ajudá-los e tentar mudar os seus comportamentos dentro daquilo que for possível, pelos nossos exemplos, pelas nossas palavras amigas de esclarecimento do Evangelho. Mas, se eles não quiserem seguir o caminho, deixam que se vão. Mas quem estiver entre nós, que se adeque às regras da boa conduta do ponto de vista cristão, do ponto de vista do Evangelho. Trabalhemos, pois, para nos tornarmos melhores, para nos fortalecermos, para que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e nos fortalecendo para essa caminhada. Muita paz a todos, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos lares e em nossas vidas.